Hoje eu não vou fazer um discurso, porque como presidente da República eu já fiz 4 discursos nesse plenário. Eu já fiz discurso da posse do Cláudio Fonteles, já fiz 2 discursos nas 2 posses do Antônio Fernandes, já fiz discurso na posse do Gugel, e eu agora, doutor Paulo, pretendo não fazer discurso. Eu estou um pouco emocionado de voltar a essa casa. Certamente vocês sabem por quê. Eu fui deputado constituinte. Eu vi a luta que foi feita, muitas vezes sob a orientação de um homem que é símbolo dessa casa aqui, chamado Sepúlveda Pertence, para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. Quem mais ganha ali, além dos próprios, por óbvio, em termos de prestígio com essas indicações, são os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. Acaba de ser explicado por que Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Lula escolheram Paulo Gonet e Flávio Dino como, respectivamente, novo Procurador-Geral da República e ministro do STF. Em novembro do ano passado, após 3 meses tentando escolher um Procurador-Geral da República sem achar nome no qual confiar, o presidente Lula acolheu o pedido de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O governo Lula estava então encurralado pelo Centrão e pelo bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Graças a Eduardo Cunha, em 2015, ainda no governo Dilma, as emendas parlamentares tornaram-se impositivas, retirando do governo Dilma o poder de barganha com o Congresso. Bolsonaro foi alvo desse problema, mas com sua larga bancada na Câmara, conseguia lidar facilmente com ele. Lula, não. Com a nomeação de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, o problema começa a ser resolvido. A aliança entre Lula, STF, PGR e Polícia Federal libertou o governo federal da chantagem da extrema-direita na Câmara dos Deputados. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Para manter a farra das emendas, o Centrão chantageia ou chantageava o governo e ameaçava inviabilizar esse governo, o governo Lula. E isso porque o governo tinha que dar a emenda querendo ou não querendo. Mas tudo isso mudou graças ao Flávio Dino. O Flávio Dino suspendeu, minha amiga, meu amigo, a execução de emendas impositivas até que o Congresso criasse regras. Depois houve uma negociação e agora o Congresso vai ter que negociar com o Lula, sobretudo as bancadas do Centrão e a bancada bolsonarista, senão não vai ter emenda. Isso graças à escolha que Lula fez de Flávio Dino e Paulo Gonet. O Lula, inclusive, indicou Paulo Gonet à PGR e o Dino também, em vitória para Alexandre de Moraes, como você viu a jornalista dizendo aí no vídeo. E, na verdade, essa decisão do Lula
é que está livrando o governo do cabresto. Veja bem, a Polícia Federal está indo atrás, inclusive de corrupção de políticos do PL, do partido de Bolsonaro, e planeja alinhar com o STF investigações sobre emendas. São os políticos do PL, são vários deputados do PL que estão na mira da Polícia Federal. A PGR acelerou as investigações sobre emendas de deputados e senadores. Para a Procuradoria, o modelo de repasse de verbas do Congresso favorece a prática de atos de corrupção e uso inadequado de recursos públicos. Então a PGR está atuando, como diz essa matéria de hoje do jornal Folha de São Paulo, a PGR está atuando em sintonia com o governo Lula e o Supremo. Formou-se uma aliança democrática aí para combater o extremismo de direita no Brasil. Então o Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes foram ao Lula e falaram: nós precisamos montar uma resistência aos golpistas. E aí formou-se essa aliança, e o Paulo Gonet e o Flávio Dino são fiadores desse processo. Vamos em frente. O Gonet, inclusive, que muitos não vinham entendendo o que é que acontece, por que ele não denuncia, há pouco tempo veio a público que ele não denunciava o Bolsonaro por conta de que ele dependia do julgamento do foro privilegiado para decidir se o Bolsonaro ia ser mesmo julgado no STF. Em 2018, o STF mudou a jurisprudência, tirando daquele tribunal deputados, senadores, presidentes, ministros de Estado que tinham deixado os cargos, aí deixou o cargo, não tinha mais foro privilegiado. E agora isso voltou, porque se o Bolsonaro não for julgado no STF, ele nunca vai ser preso. Vai para a primeira instância, até chegar na última instância de novo, vai demorar 20 anos. Então o STF usou o fato de que há parlamentares, pessoas com foro privilegiado no escândalo da tentativa de golpe, das joias e tudo isso, para julgar o Bolsonaro no Supremo. Mas não era certeza que isso não resistiria a um julgamento futuro, porque o STF tinha mudado a jurisprudência em 2018. Então, em março desse ano, o PL criou uma mudança, um projeto de emenda constitucional, aquele deputado Sóstenes Cavalcante, o que queria prender mulheres que abortassem, né? Ele criou um projeto para tirar o Bolsonaro do STF e julgar na primeira instância. No dia seguinte, o STF colocou em tramitação, em votação ali, uma mudança na jurisprudência para devolver para o Supremo todos os que têm direito a foro privilegiado no exercício do cargo, manterem esse foro privilegiado mesmo deixando o cargo. Só que o que acontece? O Mendonça votou contra. Na sexta-feira passada, no dia 20, o STF voltou a julgar isso. O STF já formou maioria para aprovar o Bolsonaro julgado lá no STF. Só o Mendonça que divergiu, e agora os outros vão votar e o julgamento vai ser concluído até o dia 27, ou seja, sexta-feira que vem, e aí o Gonet já pode denunciar. Porém, vai esperar o fim do processo eleitoral, minha amiga, meu amigo, para denunciar o Bolsonaro, porque vocês vejam o caso do Pablo Marçal. O sujeito aparece aí condenado por vários crimes, acusado, etc., disparou nas pesquisas. O eleitorado brasileiro está muito maluco. Não se sabe o que poderia acontecer se o Bolsonaro fosse denunciado agora. Ele poderia ter uma enorme vitória eleitoral, o Bolsonaro que está afundando, ele ia se vitimizar com isso. Então, passou a eleição, o Gonet agora, sabendo que confirmado que o Bolsonaro vai ser julgado no STF, ele pode denunciar. Em quinto, nas pesquisas, o Datena começa a doar
o dinheiro da sua verba de campanha para outros candidatos do PSDB. Desistiu. O Pablo Marçal agora diz que o Tarcísio de Freitas é comunista, porque apoia o Nunes. O projeto do governo federal é levar a CEP para a periferia. Quem mora na periferia das grandes cidades não pode receber uma encomenda porque não tem CEP. Isso é o que dá votar certo. Votou certo, o governo começa a ajudar essas pessoas, né? E o que está em jogo aí no STF é uma possibilidade de testemunhas de Jeová se suicidarem. O direito a essas testemunhas de Jeová de recusarem transfusão de sangue. Tiver tido um acidente de carro, o sujeito está morrendo, está sem sangue no corpo, não pode dar transfusão de sangue e vai morrer. Lula vai evitar tratar da crise da Venezuela na Assembleia Geral da ONU. Esse assunto ele tem o poder de provocar guerra. A melhor coisa que ele faz é não falar disso lá. E a cadeirada machucou o Marçal mais do que ele esperava. Não a costela nem a mãozinha dele. Machucou foi a força política dele que desmoronou. E a extrema-direita continua, o antipetismo da extrema-direita continua cada vez mais forte. Os evangélicos ajudam muito nisso, dominados por pastores bandidos. Eles conseguem manter o antipetismo em alta e isso obriga o Lula a tomar muito cuidado com as declarações e com as posições que ele adota. E, por fim, o Bolsonaro manda o filho 04 ficar calado, vencer a eleição só com o nome, porque se ele abrir a boca, já era. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.